Citação de abertura do capítulo. No fim, devo confiar em mim mesmo. Vi homens arrancarem de seus interiores a capacidade de reconhecer a verdade e a bondade. E não acho que eu seja um deles. Ainda vejo as lágrimas nos olhos de uma criança e sinto a dor de seu sofrimento. Se alguma vez perder isso, então saberei que fui além da esperança de redenção. Capítulo 24. Kelser já estava na loja quando Vin e Sazed chegaram. Estava sentado com Han, Trevo e Fantasma na cozinha, desfrutando de uma bebida noturna. Han! Vin exclamou ao entrar pela porta dos fundos. Você voltou! Sim, ele disse, feliz, erguendo sua taça. Parece que está fora há uma eternidade. Nem me diga, Han disse, a voz sincera. Kelser começou a rir, levantando-se para encher sua taça. Han está um pouco cansado de brincar de general. Tinha que usar uniforme, Han reclamou, espreguiçando-se. Agora usava seu colete e calça costumeiros. Nem mesmo os escadas das plantações têm que suportar esse tipo de tortura. Tente usar um vestido de gala um dia desses, Vin comentou, sentando-se. Havia limpado a parte dianteira de seu vestido, e não parecia tão mal quanto temera. A cinza ainda aparecia um pouco no tecido escuro, e as fibras estavam ásperas onde elas esfregara contra a pedra, mas quase não se notava. Han gargalhou. Parece que você se tornou uma mocinha enquanto estive fora. Dificilmente, Vin respondeu, enquanto Kelser lhe oferecia uma taça de vinho. Vacilou por um momento, então deu um gole. A senhora Vin está sendo modesta, mestre Raymond, Sazed disse, sentando. Está ficando bastante proficiente nas artes da corte, melhor do que muitos nobres de verdade que conheci. Vin corou e Han gargalhou novamente. Humildade, Vin, onde aprendeu um mau hábito como esse? Não de mim, certamente, Kelser disse, oferecendo a Sazed uma taça de vinho. O terriçano ergueu a mão em recusa respeitosa. É claro que ele não aprendeu de você, Kel. Han concordou. Talvez Fantasma lhe tenha ensinado. Ele parece ser o único da gangue que sabe manter a boca fechada, não é, garoto? Fantasma corou, obviamente tentando evitar olhar para Vin. Terei que falar com ele em algum momento, ela pensou, mas não essa noite. Kelser está de volta e Elend não é um assassino. Esta é uma noite para relaxar. Passos soaram na escada e no momento seguinte Dockson entrou no aposento. Uma festa? E ninguém mandou me chamar? Você parecia ocupado, Kelser falou. Além disso, Han acrescentou, sabemos que é responsável demais para beber com um bando de patifes como nós. Alguém tem que manter essa gangue funcionando, Dockson disse alegremente, servindo-se de uma taça. Deteve-se, franzindo o senho ao olhar para Han. Esse colete me parece familiar. Han sorriu. Arranquei as mangas do casaco do uniforme. Você não fez isso, Vin disse com um sorriso. Han assentiu, parecendo satisfeito consigo mesmo. Dockson suspirou, ainda enchendo sua taça. Han, essas coisas custam dinheiro. Tudo custa dinheiro, Han disse. Mas o que é dinheiro? Uma representação física do conceito abstrato do esforço. Bem, usar aquele uniforme por tanto tempo foi um belo esforço. Diria que esse colete e eu estamos quites agora. Dockson só revirou os olhos. Na sala principal, a porta da frente da loja se abriu e fechou, e Vin ouviu Brisa saudar o aprendiz de guarda. A propósito, Dox, Kelser disse, com as costas apoiadas em um armário. Vou precisar de algumas poucas representações físicas do conceito de esforço, para mim.
Gostaria de alugar um pequeno armazém para realizar algumas das minhas reuniões com informantes. Isso provavelmente pode ser arranjado, Dawson disse, presumindo que consigamos manter o orçamento do guarda-roupa de Vin sob controle. Ele parou de falar, olhando para Vin. O que fez com esse vestido, mocinha? Vin corou, encolhendo-se em sua cadeira. Talvez esteja um pouco mais perceptível do que eu imaginava. Kelsier gargalhou. Tem que se acostumar com a roupa suja, Dox. Vin voltou aos deveres de Nascida das Brumas nessa noite. Interessante, Brisa comentou, entrando na cozinha. Posso sugerir que evite lutar contra 3 inquisidores de aço dessa vez? Farei o melhor possível, ela respondeu. Brisa aproximou-se da mesa e escolheu uma cadeira, sentando-se com sua postura característica. O homem corpulento ergueu o bastão de duelo, apontando-o para Han. Vejo que meu período de respiro intelectual chegou ao fim. Han sorriu. Pensei em algumas questões desagradáveis enquanto estava fora e as guardei para você, Brisa. Estou morrendo de curiosidade, Brisa respondeu. Virou seu bastão para Lettice Burns, fantasma. Bebida. Fantasma correu e serviu a Brisa uma taça de vinho. É um rapaz tão bom, Brisa observou, aceitando a bebida. Quase não tenho que cutucá-lo alomanticamente. Se o resto de vocês, rufiões, fosse tão amável... Fantasma franziu o senho. Favor não brincar sem. Não tenho ideia do que você acabou de dizer, criança, Brisa respondeu. Então simplesmente vou fingir que foi coerente e seguir em frente. Kelsier revirou os olhos. Perdendo a força do aperto, disse, sem necessidade de cuidado. Enredar o enredo dos embaraços do direito. Fantasma assentiu. O que vocês dois estão balbuciando? Brisa perguntou de mau humor. Sendo o ser da brilhanteza. Fantasma prosseguiu. Cortar o ter de querer isso. Sempre tendo que fazer isso. Kelsier concordou. Sempre tendo o desejo de ter o que temos. Han acrescentou, sorrindo. Brilhante de desejo de ele não ser. Brisa virou-se para Dawson, exasperado. Acho que nossos companheiros finalmente ficaram malucos. Dawson deu de ombros. Então, com o rosto perfeitamente impassível, disse: Não é ser querendo. Brisa ficou quieto, estarrecido, enquanto a sala explodia em gargalhadas. Brisa revirou os olhos, indignado, sacudindo a cabeça e murmurando sobre a infantilidade declarada da gangue. Vin quase se engasgou com o vinho de tanto rir. O que você disse? Ela perguntou para Dawson, quando ele se sentou ao seu lado. Não tenho certeza, ele confessou, mas soava bem. Não acho que tenha dito alguma coisa, Dawson, Kelsier disse. Ah, ele disse alguma coisa, Fantasma comentou. Só não quis dizer nada. Kelsier gargalhou. Costuma ser assim grande parte do tempo. Descobri que é possível ignorar metade do que Dox diz e não se perde muita coisa, exceto talvez a reclamação ocasional de que se está gastando muito dinheiro. Ei! Dawson exclamou. Preciso assinalar mais uma vez que alguém tem que ser responsável? Honestamente, do jeito que gastam? Vin sorriu. Até mesmo as reclamações de Dawson pareciam amáveis. Trevo estava sentado em silêncio perto da parede, parecendo tão grosseiro como sempre, mas Vin captou um relance de sorriso em seus lábios. Kelsier levantou-se e abriu outra garrafa de vinho, enchendo as taças de todos, enquanto contava sobre os preparativos do exército Ska. Vin sentia-se contente. Enquanto bebia seu vinho, viu a porta aberta que levava à oficina escura. Imaginou por um momento que podia ver uma figura nas sombras. Uma garota magrela e assustada, desconfiada, receosa. O cabelo da garota era desgrenhado e curto, e ela usava uma camisa simples e suja e calça marrom. Vin lembrou-se de sua segunda noite na loja de Trevo,
quando ficara parada na porta da oficina no escuro, observando os demais compartilhando um bate-papo noturno. Realmente fora aquela garota, aquela que se escondia na escuridão fria, observando as risadas e a amizade com inveja oculta, mas sem jamais ousar se juntar a isso. Kelser fez algum comentário jocoso que arrancou gargalhadas de todos os presentes. Você está certo, Kelser, Vin pensou com um sorriso. Isso é muito melhor. Ainda não era como eles, não completamente. 6 meses não conseguiriam silenciar os sussurros de Ren, e ela não conseguia se imaginar sendo tão confiante quanto Kelser, mas finalmente conseguia entender, pelo menos um pouquinho, por que ele trabalhava daquele jeito. Tudo bem, Kelser disse, puxando uma cadeira e se sentando ao contrário. Parece que o exército estará pronto a tempo e Marsh está em seu posto. Precisamos continuar com o plano. Vim, notícias do baile? A casa Tequiel está vulnerável, ela contou. Seus aliados se dispersam e os abutres se aproximam. Há boatos de que dívidas e negócios perdidos obrigarão Tequiel a vender sua fortaleza no final do mês. Não pode se dar ao luxo de continuar pagando os impostos que o senhor soberano exige pelo edifício. O que efetivamente elimina uma grande casa inteira da cidade, Dodgson comentou. A maior parte da nobreza Tequiel, incluindo brumosos e nascidos das brumas, terá que se mudar para as plantações para tentar recompor as perdas. Bom, Han comemorou. Qualquer casa nobre que pudermos afastar da cidade tornará seus planos mais fáceis. Ainda sobram 9 grandes casas na cidade, Brisa observou. Mas estão começando a matar uns aos outros à noite, Kelser disse. Estão a um passo da guerra declarada. Suspeito que veremos um êxito começar muito em breve. Qualquer um que não esteja disposto a arriscar seu assassinato para manter o domínio em Lutadel partirá da cidade por alguns anos. As casas fortes não parecem assustadas, no entanto, Vim prosseguiu. Ainda estão oferecendo bailes, de qualquer modo. Eles continuarão a fazer isso até o fim, Kelser assegurou. Os bailes são grandes pretextos para encontrar aliados e ficar de olho nos inimigos. As guerras entre as casas são essencialmente políticas e por isso exigem campos de batalha políticos. Vin assentiu. Han, Kelser falou, precisamos ficar de olho na guarnição de Lutadel. Ainda está planejando visitar seus contatos militares amanhã? Han assentiu. Não posso prometer nada, mas devo conseguir restabelecer algumas conexões. Dê-me um pouco de tempo e descobrirei o que os militares sabem. Bom, Kelser disse. Gostaria de ir com ele, Vin pediu. Kelser deteve-se. Com Han? Vin assentiu. Ainda não treinei com um brutamontes. Han provavelmente poderá me mostrar algumas coisas. Você já sabe como queimar peltre, Kelser lembrou. Praticamos isso. Eu sei, Vin falou. Como poderia explicar? Han praticava exclusivamente com peltre. Deveria ser melhor nisso do que Kelser. Pare de importunar a criança, Brisa falou. Provavelmente está cansada de bailes e festas. Deixe a garota ser uma garota de rua normal de novo, por um tempo. Tudo bem, Kelser disse, revirando os olhos. Serviu-se de outra taça de vinho. Brisa, como seus abrandadores se sairiam se você tivesse de partir? Como seus abrandadores se sairiam se você tivesse que partir por um tempo? Brisa deu de ombros. Eu sou, é claro, o membro mais efetivo da equipe. Mas eu os treinei, eles recrutarão bem sem mim. Especialmente agora que as histórias sobre os sobreviventes estão ficando populares. A propósito, precisamos falar sobre isso, Kel, Dodgson disse franzindo o senho. Não tenho certeza se gosto desse misticismo sobre você e o 11º metal. Podemos discutir isso mais tarde, Kelser falou. Por que pergunta sobre meus homens? Brisa perguntou.
Finalmente, com tanta inveja do meu senso impecável de moda que decidiu me despedir? Pode-se dizer que sim, Kelser comentou. Estava pensando em mandá-lo substituir Eden por alguns meses. Substituir Eden? Brisa perguntou surpreso. Quer que eu lidere o exército? Por que não? Kelser devolveu a pergunta. Você é muito bom em dar ordens. Dos bastidores, meu caro, Brisa disse. Não fico na frente do palco. Ora, eu seria um general. Tem alguma ideia do quão burlesco isso soa? Só pense nisso, Kelser pediu. Nosso recrutamento deve estar terminado até então, e você poderia ser mais efetivo se fosse até as cavernas e deixasse Eden voltar para preparar os contatos aqui. Brisa franziu o senho. Suponho que sim. Independente disso, Kelser falou, levantando-se. Não acho que tenhamos tomado vinho suficiente. Fantasma, seja um bom garoto e busque outra garrafa de vinho na adega, sim? O garoto assentiu e a conversa passou para assuntos mais leves. Vin se acomodou em sua cadeira, sentindo o calor da estufa a carvão no meio do aposento, contente pela oportunidade de simplesmente desfrutar a paz, de não ter que se preocupar, lutar ou planejar. Se Ren pudesse ter conhecido algo assim, ela pensou, distraída, passando os dedos em seus brincos. Talvez então as coisas tivessem sido diferentes para ele, para nós. Han e Vin saíram no dia seguinte para visitar a guarnição de Lutadel. Depois de tantos meses interpretando uma nobre, Vin pensara que seria estranho usar roupas de rua novamente. Mas na verdade não foi. Bom, era um pouco diferente. Não tinha que se preocupar em sentar adequadamente ou em andar de um jeito que o vestido não roçasse nas paredes ou no chão sujo. Mesmo assim, suas roupas mundanas ainda lhe pareciam naturais. Usava uma camisa solta branca enfiada dentro da calça marrom e um colete de couro. Seu cabelo, ainda crescendo, ficou preso sob um gorro. As pessoas nas ruas a tomariam por um garoto, embora Han não achasse que isso importava. E realmente não importava. Vin se acostumara a ter pessoas observando-a e avaliando-a. Mas ninguém na rua se incomodava em lhe lançar sequer um olhar de relance. Trabalhadores Ska, nobres de baixo nascimento despreocupados e até mesmo Skas bem situados como Trevo, todos a ignoravam. Quase me esqueci de como era ser invisível, Vin pensou. Felizmente, as antigas atitudes, olhar para baixo enquanto caminhava, sair do caminho das pessoas, encolher-se para não chamar a atenção, voltaram com facilidade. Tornar-se Vin a escada das ruas parecia tão simples quanto recordar uma melodia antiga e familiar que se costumava cantarolar. Na verdade, isso é apenas outro disfarce, Vin pensou enquanto andava ao lado de Han. Minha maquiagem é uma camada fina de cinzas, cuidadosamente esfregada nas bochechas. Meu vestido é essa calça manchada para parecer velha e usada. Quem então era ela de verdade? Vin, a garota de rua? Velit, a dama? Nenhuma das duas? Algum de seus amigos realmente a conhecia? Ela realmente se conhecia? Ah, como sentia a falta desse lugar, Han comentou, caminhando alegremente ao lado dela. Han sempre parecia feliz. Vin não conseguia imaginá-lo insatisfeito, apesar do que dissera sobre o tempo que passou liderando o exército. É meio estranho, prosseguiu, voltando-se para Vin. Ele não andava com o mesmo ar cuidadoso de submissão que ela cultivara. Nem mesmo parecia se preocupar em não se destacar dos outros Ska. Provavelmente não deveria sentir falta desse lugar. Quero dizer, Lutadel é a cidade mais suja e abarrotada do Império Final. Mas há algo nela. É aqui que a sua família vive? Vin perguntou. Han balançou a cabeça negativamente. Eles vivem em uma cidade pequena nas redondezas.
Minha esposa é costureira lá. Diz para as pessoas que faço parte da guarnição de Luthadel. Sente falta deles? É claro que sim, Han disse. É duro. Só consigo passar alguns meses seguidos com eles. Mas é melhor assim. Se eu for morto em trabalho, os inquisidores terão dificuldade de rastrear minha família. Não contei nem para Kel em que cidade vive. Acha que o ministério se daria a esse trabalho? Vim perguntou. Digo, você já estaria morto. Sou um brumoso, Vim. Isso significa que todos os meus descendentes terão algum sangue nobre. Meus filhos podem se tornar alomânticos, assim como os filhos deles. Não, quando os inquisidores matam um brumoso, eles se asseguram de eliminar sua prole também. O único jeito de manter minha família em segurança é ficando longe deles. Você podia simplesmente não usar alomancia, Vim sugeriu. Han negou com a cabeça. Não sei se eu poderia fazer isso. Por causa do poder? Não, por causa do dinheiro, Han disse honestamente. Brutamontes, ou braços de peltre, como a nobreza prefere chamá-los, são os brumosos mais procurados. Um brutamontes competente pode deter meia dúzia de homens normais e pode levantar mais, suportar mais e se mover mais rápido do que qualquer outro músculo contratado. Essas coisas significam muito quando você tem que manter a equipe pequena. Misture um dos lança-moedas com uns 5 brutamontes e terá um pequeno exército móvel. Há homens que pagam muito por uma proteção dessas. Vim assentiu. Entendo que o dinheiro seja tentador. É mais do que tentador, Vim. Minha família não tem que viver em cortiços abarrotados de Ska. Nem tem que se preocupar em morrer de fome. Minha esposa só trabalha para manter as aparências. Eles têm uma vida boa para um Ska. Assim que eu tiver o suficiente, partiremos do domínio central. Há lugares no Império Final que muita gente não conhece. Lugares onde um homem com dinheiro suficiente pode ter a vida de um nobre. Lugares onde você pode parar de se preocupar e simplesmente viver. Isso parece atraente. Han assentiu, virando-se e entrando em uma via maior na direção dos portões principais da cidade. Tirei esse sonho de Kel, na verdade. Era o que ele sempre dizia que queria fazer. Só espero ter mais sorte do que ele teve. Vim franziu o senho. Todo mundo diz que ele era rico. Por que não foi embora, então? Não sei, Han respondeu. Sempre havia outro trabalho, cada um maior do que o anterior. Acho que quando se é um líder de gangue como ele, o jogo pode se tornar viciante. Em pouco tempo, o dinheiro não parecia importar. Depois de um tempo, ele ouviu dizer que o senhor soberano estava guardando algum segredo de valor incalculável naquele santuário. Se ele e Mer tivessem ido embora antes daquele trabalho... Mas bem, não foram. Não sei, talvez não fossem felizes vivendo vidas nas quais não tivessem que se preocupar. A ideia pareceu intrigá-lo, e Vim pôde ver outras de suas questões tomando forma na mente dele. Acho que quando se é um líder de gangue como ele, o jogo pode ficar viciante. Suas apreensões anteriores retornaram. O que aconteceria se Kelsier tomasse o trono imperial para si? Provavelmente não seria tão mal quanto o senhor soberano, mas... Vim ler o diário de viagens. O senhor soberano não havia sido sempre um tirano. Fora um homem bom antigamente. Um bom homem cuja vida dera errado. Kelsier é diferente, Vim disse para si mesma energicamente. Ele fará a coisa certa. Mesmo assim, vacilava. Han podia não entender, mas Vim podia ver a tentação. Apesar da depravação dos nobres, havia algo inebriante na alta sociedade. Vim fora cativada pela beleza, pela música, pela dança. A fascinação dela não era a mesma de Kelsier. Não estava interessada em jogos políticos ou mesmo em trapaças.
mas podia entender por que ele ficara relutante em deixar Luthadel para trás. Aquela relutância destruiria o antigo Kelsier, mas produzira algo melhor, um Kelsier mais determinado e menos egoísta, com sorte. É claro, seus planos anteriores custaram a vida da mulher que amava. É por isso que odeia tanto a nobreza? Han perguntou. Kelsier sempre odiou os nobres? Han assentiu. É pior agora, no entanto. Ele me assusta de vez em quando. Parece querer matar todos eles, não importa quem sejam. Estou preocupado com isso também, Han confessou. Esse negócio de 11º metal é quase como se ele estivesse fazendo de si mesmo algum tipo de homem sagrado. Deteve-se, então olhou para ela. Não se preocupe muito. Brisa, Dox e eu já conversamos sobre isso. Vamos confrontar Kelsier, ver se podemos controlá-lo um pouco. Ele tem boas intenções, mas tem a tendência de passar um pouco do ponto às vezes. Vin assentiu. Adiante estava a costumeira fila lotada de pessoas esperando permissão para passar pelos portões da cidade. Han e ela passaram em silêncio pelo grupo solene, trabalhadores sendo enviados para as docas, homens que iam trabalhar em uma das fábricas do outro lado do rio ou no lago, nobres menores desejando viajar. Todos tinham que ter um bom motivo para deixar a cidade. O senhor soberano controlava rigidamente as viagens dentro de seu reino. Pobrezinhos, Vin pensou ao passar por um grupo maltrapilho de crianças carregando baldes e escovas. Provavelmente iam subir a muralha e limpar o líquen produzido nos parapeitos pelas brumas. Adiante, perto dos portões, um oficial praguejou e empurrou um homem para fora da fila. O trabalhador Ska caiu com força no chão, mas ficou em pé depois de um tempo e se arrastou até o final da fila. Era provável, se não tivesse permissão para sair da cidade, que não fosse capaz de trabalhar naquele dia. E não ter trabalho significava não ter fichas de refeição para sua família. Vin seguiu Han além dos portões, entrando em uma rua paralela à muralha da cidade, no fim da qual era possível ver um grande complexo de edifícios. Vin nunca vira os quartéis generais da guarnição antes. A maior parte dos membros da gangue tendia a ficar a uma boa distância dali. Contudo, conforme se aproximava, ficava impressionada pela aparência defensiva da construção. Havia grandes pontas de ferro no alto da muralha, que cercava todo o complexo. Os edifícios lá dentro eram imensos e fortificados. Soldados postados nos portões olhavam os passantes com hostilidade. Vin deteve-se. Han, como vamos entrar lá? Não se preocupe, ele disse, parando ao lado dela. Sou conhecido na guarnição. Além disso, não são tão maus quanto parecem. Os membros da guarnição só fazem cara feia para intimidar. Como pode imaginar, não são muito apreciados. A maior parte dos soldados aqui é Ska. Homens que, em troca de uma vida melhor, venderam-se para o senhor soberano. Cada vez que há distúrbio de Ska em uma cidade, a guarnição local é atacada com dureza pelos descontentes. Por isso a fortificação. Então conhece esses homens? Han assentiu. Não sou como Brisa ou Kelvin. Não posso colocar uma máscara e fingir. Sou quem eu sou. Esses soldados não sabem que sou um brumoso, mas sabem que trabalho no submundo. Conheço a maior parte desses caras há anos. Eles sempre tentaram me recrutar. Em geral, têm melhor sorte recrutando gente como eu, que já são párias da sociedade, para se juntar às suas fileiras.
Mas você vai traí-los, Vin disse em voz baixa, puxando Han para o lado da rua. Trair? Ele perguntou. Não, não será traição. Esses homens são mercenários, Vin. São contratados para lutar e atacarão amigos e até parentes em um tumulto ou rebelião. Soldados aprendem a entender esse tipo de coisa. Podemos ser amigos, mas quando a luta começa, nenhum de nós hesitará em matar o outro. Vin assentiu lentamente. Parecia duro, mas é assim que a vida é, dura. Essa parte dos ensinamentos de Ren não era mentira. Pobres rapazes, Han comentou, olhando para a guarnição. Poderíamos usar homens como eles. Antes de partir para as cavernas, consegui recrutar uns poucos que achei receptivos. O resto, bem, eles escolheram seu caminho. Como eu, só estão tentando dar a seus filhos uma vida melhor. A diferença é que estão dispostos a trabalhar para ele a fim de fazer isso. Han se voltou para ela. Tudo bem? Quer algumas dicas para queimar peltre? Vinha sentiu ansiosa. Os soldados em geral me deixam treinar com eles, Han falou. Pode me observar lutar. Queime bronze para ver quando eu estiver usando a alomancia. A primeira e mais importante coisa que precisa saber sobre os braços de peltre é quando usar seu metal. Percebi que jovens alomânticos tendem a sempre avivar seu peltre, pensando que quanto mais fortes ficarem, melhor. Contudo, nem sempre você quer acertar o mais duro que pode com cada golpe. A força é parte da luta, mas não é a única parte. Se você sempre acerta o mais forte possível, vai se cansar mais rápido. E isso dará ao seu oponente informações sobre suas limitações. Um homem esperto acerta com força máxima no fim da batalha, quando seu oponente está enfraquecido. E em uma batalha extensa, como uma guerra, o soldado mais esperto é aquele que sobrevive mais. É o homem que sabe se controlar. Vin assentiu. Mas você não se cansa mais devagar quando usa a alomancia? Sim, Han confirmou. De fato, um homem com peltre suficiente pode manter uma luta com eficácia quase máxima por horas. Mas recorrer ao peltre desse jeito requer prática, e você ficará sem metal em algum momento. Quando isso acontecer, a fadiga o matará. De qualquer modo, o que estou tentando explicar é que, em geral, é melhor variar a intensidade com que se queima o peltre. Se usar mais força do que precisa, pode se desequilibrar. Além disso, tenho visto brutamontes que se apoiam tanto em seu peltre que descuidam do treinamento e da prática. O peltre aumenta suas habilidades físicas, mas não sua habilidade inata. Se não souber usar uma arma ou se não tiver prática para pensar rapidamente em uma luta, você perderá, não importa o quão forte seja. Terei que ser muito cuidadoso com a guarnição, já que não sabem que sou um alomântico. Ficará surpresa com o quão frequentemente isso é importante. Observe como uso o peltre. Não o avivarei só para conseguir força. Se eu tropeçar, eu o queimarei para me dar um senso instantâneo de equilíbrio. Quando esquivar, talvez eu o queime para me ajudar a desviar com um pouco mais de rapidez. Há dúzias de pequenos truques que se pode usar quando se sabe que é necessário dar um impulso. Vin assentiu. Tudo bem. Han falou. Vamos lá então. Direi aos soldados que você é filha de um parente. Parece jovem o bastante para a sua idade, e não pensarão duas vezes. Observe a luta e depois conversaremos. Vin assentiu novamente e os dois se aproximaram da guarnição. Han acenou para um dos guardas. Ei, Bevidon, tive um dia de folga. Certes está por aí? Ele está aqui, Han.
Bevidon confirmou, mas não creio que seja o melhor dia para praticar. Han ergueu uma sobrancelha. Hã? Bevidon trocou um olhar com um dos outros soldados. Vá buscar o capitão, disse para o homem. Alguns momentos depois, um soldado de aspecto atarefado se aproximou pela lateral do edifício, acenando assim que viu Han. Seu uniforme tinha algumas faixas coloridas a mais e alguns pedaços de metal dourado no ombro. Han, o recém-chegado, falou, atravessando o portão. Certes, Han respondeu com um sorriso, apertando a mão do homem. Agora é capitão? Aconteceu no mês passado, Certes assentiu. Parou de falar e olhou Vin. É minha sobrinha, Han apresentou. Boa menina. Certes assentiu. Podemos falar a sós por um momento, Han? Han deu de ombros e se deixou levar para um lugar mais reservado, ao lado dos portões do complexo. A alomancia de Vin permitia que ouvisse o que estavam dizendo. O que queria de mim sem o estanho? O que seria de mim sem o estanho? Ela pensou. Olhe, Han, Certes falou. Não poderá vir treinar por enquanto. A guarnição vai estar ocupada. Ocupada? Han perguntou. Como? Não posso dizer, Certes respondeu. Mas, bem, realmente nos seria útil um soldado como você agora. Para combater? Sim. Deve ser algo sério se está chamando a atenção da guarnição inteira. Certes ficou em silêncio por um momento. Então falou em voz bem baixa, tão baixa que Vin teve que se esforçar para ouvir. Uma rebelião, Certes sussurrou. Bem aqui no domínio central. Acabamos de saber. Um exército de rebeldes Ska apareceu e atacou a guarnição de Olstep, ao norte. Vin sentiu um súbito calafrio. O quê? Han exclamou. Devem ter vindo das cavernas daquela região, o soldado disse. A última notícia é que as fortificações de Olstep estão aguentando, mas Han são apenas 1000 homens. Precisam desesperadamente de reforços. E os Colos nunca chegarão a tempo. A guarnição de Valtrou mandou 5.000 soldados, mas não vamos deixar isso com eles. Aparentemente é uma força grande de rebeldes, e o Senhor Soberano nos deu permissão para ajudar. Han assentiu. Então, o que me diz? Certes perguntou. Uma luta de verdade? Pagamento de batalha verdadeira. Poderíamos usar um homem com suas habilidades. Posso torná-lo um oficial agora mesmo. Dar-lhe o seu próprio esquadrão. Eu tenho que pensar nisso, Han respondeu. Não era muito bom em esconder suas emoções, e sua surpresa pareceu pouco convincente para Vin. Certes, no entanto, não pareceu perceber. Não demore muito, Certes falou. Planejamos marchar em 2 horas. Não demorarei, Han garantiu, parecendo desconcertado. Deixe-me levar minha sobrinha e buscar algumas coisas. Estarei de volta antes que partam. Bom homem, Certes disse, e Vin pôde vê-lo dar um tapinha no ombro de Han. Nosso exército está exposto, Vin pensou horrorizada. Não estão prontos. Supunha-se que tomariam Lutadel na surdina, rapidamente. Não encarar a guarnição de frente. Aqueles homens vão ser massacrados. O que aconteceu? Citação de abertura do capítulo. Nenhum homem morre pela minha mão ou por meu comando sem que eu desejo que tivesse existido outro meio. Mesmo assim, eu os mato. Às vezes desejo não ser um realista tão maldito. Capítulo 25. Kelsier colocou outro cantil em sua mochila. Brisa, faça uma lista de todos os esconderijos onde você e eu recrutamos. Avise-os que o ministério logo conseguirá prisioneiros que poderão delatá-los. Brisa assentiu, abstendo-se dessa vez de fazer qualquer observação.
Atrás dele, os aprendizes corriam por toda a loja de trevo, reunindo e preparando os suprimentos que Kelsier ordenara. Dox, essa loja deve estar segura, a menos que capture Eden. Mantenha todos 3 olhos de estanhos de trevo de vigia. Se houver algum problema, leve-o para os refúgios. Doxon assentiu, concordando, enquanto dava ordens apressadas para os aprendizes. Um já havia partido, levando um aviso para Renault. Kelsier achava que a mansão estaria a salvo. Só um grupo de barcaças partiria de Felice, e os homens que estavam nele pensavam que Renault não era parte do plano. Renault não deveria partir a menos que fosse absolutamente necessário. Seu desaparecimento exigiria afastar tanto ele quanto Vellet de suas posições cuidadosamente preparadas. Kelsier enfiou um punhado de provisões em sua mochila e a colocou nas costas. E quanto a mim, Kel? Han perguntou. Vai voltar para a guarnição como prometeu. Foi uma boa ideia. Precisamos de um informante lá dentro. Han franziu o senho apreensivo. Não tenho tempo para lidar com seus nervos agora, Han, Kelsier falou. Não precisa enganar. Só ser você mesmo e ouvir. Não vou me voltar contra a guarnição se estiver com eles. Ele disse, eu ouvirei, mas não vou atacar homens que pensam que sou aliado deles. Tudo bem, Kelsier disse secamente, mas sinceramente espero que encontre um jeito de não matar nenhum dos nossos soldados tão pouco. Sazed. Sim, mestre Kelsier. Quanta velocidade tem armazenada? Sazed corou levemente, olhando para as várias pessoas que corriam pelos corredores. Talvez 2 ou 3 horas. É um atributo muito difícil de acumular. Não é o bastante, Kelsier comentou. Irei sozinho. Dox estará no comando até que eu volte. Kelsier deu meia volta, então se deteve. Vin estava parada atrás dele com a mesma calça, gorro e camisa que usara na visita à guarnição. Tinha uma mochila como a dele pendurada no ombro e olhava para cima desafiadora. Vai ser uma viagem difícil, Vin, ele disse. Você nunca fez nada assim antes. Tudo bem. Kelsier assentiu. Tirou seu baú debaixo da mesa, abriu e entregou a Vin uma bolsinha com contas de peltre. Ela aceitou, sem comentários. Engula 5 contas dessas. 5? Por enquanto, Kelsier disse. Se precisar de mais, me avise para que paremos de correr. Correr? A garota perguntou. Não vamos tomar um barco no canal? Kelsier franziu o senho. Por que nós precisaríamos de um barco? Vin olhou para a bolsa, então agarrou um copo de água e começou a engolir as contas. Assegure-se de ter água suficiente na mochila, Kelsier disse. Leve o máximo que conseguir carregar. Afastou-se dela, andando até Doxon e colocando uma mão em seu ombro. Faltam cerca de 3 horas para anoitecer. Se nos esforçarmos, estaremos lá amanhã ao meio-dia. Doxon assentiu. Pode ser que haja tempo bastante. Talvez, Kelsier pensou. A guarnição Valtrou está só a 3 dias de marcha de Holstep. Mesmo cavalcando toda a noite, um mensageiro chegaria a Lutadel em menos de 2 dias. Quando eu alcançar o exército... Doxon, obviamente, poderia ler a preocupação nos olhos de Kelsier. De qualquer modo, o exército é inútil para nós agora, ele disse. Eu sei, Kelsier concordou. Trata-se apenas de salvar a vida daqueles homens. Mandarei notícias assim que puder. Doxon assentiu. Kelsier deu meia volta, queimando seu peltre. Sua mochila repentinamente ficou mais leve, como se estivesse vazia. Queime seu peltre, Vin, estamos partindo. Ela assentiu e Kelsier notou um pulso vindo dela. Inflame-o, ordenou, pegando 2 capas de bruma de seu baú e jogando uma para ela. Colocou a outra e atravessou a cozinha, abrindo a porta dos fundos. O sol vermelho sobre suas cabeças estava brilhante.
Os frenéticos membros da gangue se detiveram por um momento, voltando-se para observar Kelser e Vin deixarem o edifício. A garota se apressou para andar ao lado de Kelser. Han me disse que eu deveria usar o peltre só quando precisasse. Disse que é melhor ser sutil. Kelser se virou para encarar a garota. Não é hora de sutileza. Fique perto de mim, tente manter o ritmo e assegure-se de não ficar sem peltre. Vin assentiu subitamente, parecendo um pouco apreensiva. Muito bem, Kelser falou, respirando profundamente. Vamos. Kelser correu pelo beco com velocidade sobre-humana. Vin se colocou em movimento, seguindo-o até a rua. O peltre era um fogo vivo em seu interior. Aceso como estava, ele provavelmente consumiria as 5 contas em menos de 1 hora. A rua estava cheia de escassos trabalhadores e de carruagens de nobres. Kelser ignorou o tráfego, disparando para o meio da rua, mantendo sua velocidade absurda. Vin o seguiu, sentindo-se cada vez mais preocupada sobre em que havia se metido. Não posso deixá-lo sozinho, ela pensou. É claro, da última vez que forçara Kelser a levara com ele e acabara meio morta em um leito por mais de um mês. Kelser se movia entre as carruagens, abrindo o caminho entre pedestres, descendo a rua como se fosse feita só para ele. Vin o seguia o melhor que podia. O chão virava um borrão sob seus pés. As pessoas passavam rápido demais para que pudesse ver seus rostos. Alguns deles gritavam depois que ela passava, com vozes aborrecidas. Um par deles, no entanto, quase engasgou de susto, guardando silêncio. As capas, Vin pensou, é por isso que as estamos usando. É por isso que sempre as usamos. Quando vêm as capas de brumas, os nobres sabem que devem sair do caminho. Kelser virou, correndo diretamente na direção dos portões ao norte da cidade. Vin o seguiu. Kelser não diminuiu a velocidade ao se aproximar dos portões, e as filas de pessoas começaram a surgir. Guardas do posto de inspeção se voltaram com rostos surpresos. Kelser saltou. Um dos guardas de armadura foi amassado no chão, soltando um grito, esmagado pelo peso alomântico de Kelser enquanto o líder da gangue passava sobre sua cabeça. Vin inspirou, jogou uma moeda para se impulsionar e saltou. Esquivou-se com facilidade de um segundo guarda que olhava para cima com surpresa, enquanto seu companheiro se contorcia no chão. Vin empurrou a armadura do soldado, atirando-se mais alto no ar. O homem cambaleou, mas permaneceu em pé. Vin não era nem de perto tão pesada quanto Kelser. Ela saltou por sobre as muralhas, ouvindo os gritos de surpresa dos soldados que patrulhavam no topo. Só podia esperar que ninguém a reconhecesse. Não era provável, embora seu gorro tivesse escapado enquanto voava pelos ares. Aqueles que conheciam Velet, a dama da corte, provavelmente nunca a ligariam a uma nascida das brumas usando calças sujas. A capa de Vin agitava-se raivosamente no ar. Kelser completou seu arco antes dela e começou a descer. Vin logo o seguiu. Parecia muito estranho usar a alomancia à luz do dia. Não natural até. Vin cometeu o erro de olhar para baixo enquanto caía. Em vez dos reconfortantes redemoinhos de brumas, viu o chão muito abaixo. Tão alto, Vin pensou horrorizada. Felizmente não estava muito desorientada e empurrou a moeda de Kelser, que Kelser usara para aterrissar. Reduziu a velocidade de sua descida até um nível administrável antes de saltar na terra coberta de cinzas. Kelser imediatamente seguiu para a estrada. Vin o seguiu ignorando mercadores e viajantes. Agora que estavam fora da cidade, Vin pensou que Kelser poderia ir mais devagar, mas ele não o fez. Acelerou. E repentinamente ela entendeu. Kelser não pretendia andar ou mesmo correr até as cavernas. Ele planejava ir disparado por todo o caminho até lá. Era uma viagem de 2 semanas pelo canal. Quanto tempo levariam? Estavam se movendo rápido,
terrivelmente rápido. Mais devagar do que um cavalo a galope, sem dúvida, mas certamente nenhum cavalo poderia manter um galope desses por muito tempo. Vin não sentia fadiga enquanto corria. Recorria ao peltre, passando só uma parte do esforço para seu corpo. Mal podia sentir suas pisadas no chão, e com uma reserva tão grande de peltre, sentia que poderia manter a velocidade por um bom tempo. Alcançou Kelsier ficando ao seu lado. Isso é mais fácil do que eu pensava. O peltre aumenta seu equilíbrio, Kelsier explicou. Do contrário, estaria tropeçando agora mesmo. O que acha que encontraremos? Nas cavernas, quero dizer. Kelsier negou com a cabeça. Não fale, poupe suas forças. Mas não estou me sentindo nem um pouco cansada. Veremos o que diz daqui a 16 horas, Kelsier comentou, acelerando ainda mais enquanto se afastava da estrada, seguindo por um caminho lateral ao caminho Lutdavin. 16 horas? Vin afastou-se um pouco de Kelsier, dando espaço suficiente para correr. Kelsier aumentou sua velocidade até alcançar um ritmo enlouquecedor. Ele estava certo. Em qualquer outro contexto, ela teria tropeçado facilmente na estrada irregular. Mas com o peltre e o estanho guiando-a, conseguia ficar de pé. Embora fazer isso exigisse cada vez mais atenção, conforme escurecia e as brumas saíam. De vez em quando, Kelsier atirava uma moeda e se lançava de uma colina para outra. Mas, na maior parte do tempo, corria em ritmo regular, sem se afastar do canal. As horas passavam, e Vin começava a sentir a fadiga que ele tinha dito que ela sentiria. Ela mantinha a velocidade, mas podia sentir algo no fundo. Uma resistência interior, uma ânsia de parar e descansar. Apesar do poder do peltre, seu corpo estava ficando sem forças. Assegurava-se de nunca deixar a reserva de peltre acabar. Temia que, se isso acontecesse, a fadiga se apoderasse dela com tanta força que não seria capaz de voltar a caminhar. Kelsier também ordenara que bebesse uma quantidade descomunal de água, mesmo que não tivesse sede. A noite estava cada vez mais escura e silenciosa, sem nenhum viajante que se atrevesse a encarar as brumas. Passaram por barcos e barcaças atracados nos canais para passar a noite, assim como por acampamentos ocasionais dos viajantes, com suas tendas próximas umas das outras para se protegerem das brumas. Por 2 vezes viram espectros das brumas na estrada. O primeiro deles causou um terrível susto em Vin. Kelsier simplesmente passou por ele, ignorando os terríveis e translúcidos restos de pessoas e animais que haviam sido ingeridos, os ossos agora formando o esqueleto do próprio espectro. Mas ele continuou correndo. O tempo ficou difuso, e a correria chegou a dominar tudo que Vin era e fazia. Mover-se exigia tanta atenção que ela mal se concentrava em Kelsier, que ia diante dela nas brumas. Continuava a colocar um pé na frente do outro, seu corpo permanecendo forte, embora ao mesmo tempo se sentisse terrivelmente esgotada. Cada passo, por mais rápido que fosse, tornava-se uma tarefa. Começou a ansiar por descanso. Kelsier não lhe deu nenhum descanso. Continuava correndo, forçando-a a segui-lo, mantendo uma velocidade incrível. O mundo de Vin tornou-se uma coisa atemporal, de dor forçada e exasperação crescente. Reduziram o ritmo ocasionalmente para beber água ou engolir mais contas de peltre, mas ela nunca parava de correr. Era como se não conseguisse parar. Vin deixou a exaustão dominar sua mente. Avivar o peltre era tudo. Ela não era mais nada. A luz a surpreendeu. O sol começava a nascer. As brumas desapareciam, mas Kelsier não deixou que a iluminação o detivesse. Como conseguia? Tinham que correr, tinham apenas que seguir correndo. Vou morrer. Não era a primeira vez que o pensamento passava pela cabeça de Vin enquanto corria.
De fato, a ideia estava rondando sua mente, cutucando seu cérebro como uma ave carniceira. Continuou se movendo, correndo. Odeio correr, pensou. É por isso que sempre vivi na cidade, não no campo, para que não tivesse que correr. Algo dentro dela sabia que o pensamento não fazia nenhum sentido. Contudo, no momento, a lucidez não era uma de suas virtudes. Odeio Kelser também. Ele só continua correndo. Quanto tempo já se passou desde que o sol nasceu? Minutos, horas, semanas, anos? Juro que eu não sei. Kelser diminuiu o ritmo até parar diante dela na estrada. Vin estava tão aturdida que quase colidiu com ele. Tropeçou, reduzindo a velocidade a duras penas, como se tivesse esquecido como fazer outra coisa que não correr. Parou e encarou os próprios pés, estupefata. Isso está errado, ela pensou. Não posso ficar parada aqui. Tenho que me mover. Sentiu que começava a se mover novamente, mas Kelser a segurou. Ela lutou para se livrar dele, resistindo debilmente. Descanse, algo dentro dela disse. Relaxe. Você esqueceu como é, mas é tão bom. Vim, Kelser falou. Não apague seu peltre. Mantenha-o queimando ou vai ficar inconsciente. Vim balançou a cabeça, desorientada, tentando entender o que ele tinha dito. Estanho, ele ordenou. Avive agora. Ela o fez. Sua cabeça ardeu com uma súbita dor que quase esquecera e teve que fechar os olhos contra a luz do sol ofuscante. Suas pernas doíam e seus pés estavam ainda piores. Mesmo assim, a repentina onda de percepção sensorial restaurou sua sanidade e ela pestanejou, olhando para Kelser. Melhor? Ele perguntou. Ela assentiu. Acaba de fazer algo incrivelmente injusto com o seu corpo, Kelser explicou. Devia ter desmoronado há horas, mas tinha peltre para mantê-la em movimento. Vai se recuperar, vai ficar até melhor por se esforçar dessa maneira, mas nesse momento tem que continuar queimando peltre e permanecer desperta. Podemos dormir mais tarde. Vinha assentiu. Por quê? A voz dela falhou enquanto falava. Por que paramos? Ouça, ela ouviu. Ouviu vozes, gritos. Olhou para ele. Uma batalha? Kelser assentiu. A cidade de Holstep está a 1 hora ao norte, mas acho que encontramos o que procurávamos. Vamos. Ele a soltou, derrubou uma moeda e saiu por cima do canal. Saltou por cima do canal. Vin o seguiu enquanto ele corria até uma colina próxima. Kelser se agachou, espiando o outro lado. Então se levantou, encarando algo a leste. Vin subiu na colina e viu a batalha, tal como era, com facilidade na distância. Uma mudança no vento trouxe os odores até seu nariz. Sangue. O vale lá embaixo estava semeado de cadáveres. Homens ainda lutavam do outro lado. Um pequeno grupo maltrapilho, com roupas variadas, cercado por um exército muito maior e uniformizado. Chegamos muito tarde, Kelser falou. Nossos homens devem ter acabado com a guarnição de Holstep e devem ter tentado voltar para as cavernas. Mas a cidade de Valtrox está a poucos dias de distância, e a guarnição deles tem 5.000 homens. Esses soldados chegaram aqui antes de nós. Apertando os olhos e usando o estanho, apesar da luz, Vin pôde ver que ele estava certo. O exército maior usava uniformes imperiais, e a fileira de cadáveres era indicativa de algo. Eles tinham emboscado os soldados Ska enquanto se deslocavam. O exército deles não tivera nenhuma chance. Enquanto observava, viu Ska começarem a levantar seus braços, mas os soldados continuavam a matá-los. Alguns dos camponeses restantes lutavam desesperadamente, mas caíam quase com a mesma rapidez. É um massacre, Kelser disse, irado.
A guarnição Voltrox deve ter recebido ordens de acabar com todo o grupo. Deu um passo adiante. Kelsier, Vin exclamou, segurando o braço dele. O que está fazendo? Ele se virou para ela. Ainda há homens lá embaixo, meus homens. O que vai fazer? Atacar um exército inteiro? Qual o propósito disso? Seus rebeldes não têm alomancia. Não podem sair correndo rapidamente. Não pode deter um exército inteiro, Kelsier. Ele se soltou da mão dela. Vin não tinha forças para segurá-lo. Perdeu o equilíbrio e caiu no áspero chão negro, levantando uma nuvem de cinzas. Kelsier começou a descer a colina na direção do campo de batalha. Vin conseguiu ficar de joelhos. Kelsier, ela disse, tremendo ligeiramente pela fadiga. Não somos invencíveis, lembra? Ele se deteve. Você não é invencível, ela sussurrou. Não pode deter todos eles. Não pode salvar aqueles homens. Kelsier ficou parado, em silêncio, com os punhos fechados. Então, lentamente abaixou a cabeça. Na distância, o massacre continuava, embora não sobrasse muitos rebeldes. As cavernas, Vin sussurrou. Nossas forças devem ter deixado homens para trás, certo? Talvez eles possam nos dizer por que o exército se pôs. As cavernas, Vin sussurrou. Nossas forças devem ter deixado homens para trás, certo? Talvez eles possam nos dizer por que o exército se expôs. Talvez possam salvar os que restaram. Os homens do Senhor Soberano certamente vão procurar o quartel-general do exército, se é que já não estão tentando. Kelsier assentiu. Tudo bem, vamos. Kelsier desceu até a caverna. Teve que avivar o estanho para ver alguma coisa na escuridão. Iluminada apenas pela parca luz do sol refletida de cima. O raspar de Vin na fenda acima soou trovejante em seus ouvidos amplificados. Na caverna em si, nada. Nenhum som, nenhuma luz. Então ela estava errada, Kelsier pensou. Ninguém ficou para trás. Kelsier soltou a respiração lentamente, tentando encontrar uma válvula de escape para sua frustração e sua raiva. Havia abandonado os homens no campo de batalha. Balançou a cabeça, negando o que a lógica lhe dizia no momento. Sua raiva ainda estava muito latente. Vin saltou no chão ao lado dele. Sua figura não mais do que uma sombra para seus olhos. Vazia, ele declarou, a voz ecoando na caverna. Estava errada. Não, Vin sussurrou. Ali. De repente, ela começou a correr com a agilidade de um gato. Kelsier a chamou na escuridão. Rangeu os dentes e então se orientou pelo som por um dos corredores. Vin, volte aqui. Não há nada. Kelsier se deteve. Mal pôde distinguir um lampejo de luz à sua frente, no corredor. Maldição! Como ela viu isso de tão longe? Ainda podia ouvir, vinha adiante. Kelsier avançou com mais cuidado, checando suas reservas de metal, preocupado com alguma armadilha que pudesse ter sido deixada pelos agentes do ministério. Enquanto se aproximava da luz, uma voz chamou. Quem está aí? Diga a senha. Kelsier continuou a andar, a luz ficando brilhante o suficiente para que pudesse ver a figura na contraluz, empunhando uma lança no corredor em frente. Vin esperava na escuridão, acocorada. Olhou para Kelsier de modo interrogativo, quando ele passou ao seu lado. Ela parecia ter se recuperado da falta de reservas de peltre. Por enquanto. Quando finalmente haviam parado para descansar, no entanto, ela sentira. Posso ouvir você, o guarda disse ansiosamente. A voz soava levemente familiar.
Identifique-se. Capitão Demo, Kelsier percebeu. Um dos nossos, não é uma armadilha. Diga a senha, Demo ordenou. Não preciso de senha, Kelsier disse avançando até a luz. Demo abaixou sua lança. Lord Kelsier? Você veio. Quer dizer que nosso exército teve êxito? Kelsier ignorou a questão. Por que não está guardando a entrada ali atrás? Nós pensamos que seria mais defensivo nos retirarmos para o interior do complexo, meu senhor. Não sobraram muitos de nós. Kelsier olhou para trás, na direção do corredor de entrada. Quanto tempo até os homens do Senhor Soberano conseguirem capturar alguém disposto a falar? Vin estava certa no fim das contas. Precisamos manter esses homens a salvo. Vin se levantou e se aproximou, observando o jovem soldado com aqueles olhos tranquilos. Quantos de vocês estão aqui? Cerca de 2.000, Demo disse. Nós estávamos errados, meu senhor, sinto muito. Kelsier olhou para ele. Errados? Pensamos que o general Jeden estava agindo precipitadamente, Demo disse, corando de vergonha, ficando para trás. Nós pensávamos que estávamos sendo leais a você e não a ele, mas devíamos ter ido com o resto do exército. O exército está morto, Kelsier disse cortante. Reúna seus homens, Demo, precisamos partir agora. Naquela noite, sentado em um tronco de árvore, com as brumas se reunindo ao seu redor, Kelsier finalmente se forçou a confrontar os acontecimentos do dia. Estava sentado com as mãos cruzadas, escutando os últimos e fracos sons dos homens de seu exército se preparando para deitar. Felizmente, alguém pensara em preparar o grupo para uma partida rápida. Cada homem tinha um colchonete, uma arma e comida suficiente para 2 semanas. Assim que Kelsier descobrisse quem fora tão previdente, pretendia dar ao homem uma boa promoção. Não que houvesse muito para se comandar. Os 2.000 homens restantes incluíam um número deprimentemente grande de soldados que tinha ultrapassado ou estava muito longe de seu auge. Homens sábios o bastante para ver que o plano de Eden era insano, ou jovens o bastante para ficarem assustados. Kelsier balançou a cabeça. Tantos mortos! Haviam reunido quase 7.000 soldados antes daquele fiasco, mas a maior parte estava morta. Aparentemente, Eden decidira testar o exército atacando a guarnição Hallstatt à noite, o que o levara a uma decisão tão tola. Kelsier pensou, isso é a minha culpa. Ele lhe prometera ajuda sobrenatural, promovera a si mesmo, tornara Eden parte da gangue e falara com demasiada naturalidade sobre fazer o impossível. Era de se estranhar que Eden tivesse pensado que poderia atacar o Império Final de frente, considerando a confiança que Kelsier lhe dera. Era de se estranhar que os soldados fossem com ele, considerando as promessas que Kelsier fizera. Agora os homens estavam mortos e Kelsier era o responsável. A morte não era novidade para ele, nem o fracasso, não mais. Mas não conseguia impedir que isso lhe causasse um aperto no estômago. É verdade que haviam morrido lutando contra o Império Final, que era a melhor morte que um Ska podia esperar. Contudo, o fato era que provavelmente haviam morrido esperando algum tipo de proteção divina de Kelsier. E isso era perturbador. Você sabia que isso seria duro, disse para si mesmo. Compreendia o fardo que estava colocando sobre si mesmo. Mas que direito tinha? Até mesmo os membros de sua própria gangue, Han, Brisa e os outros, presumiam que o Império Final era invencível.
Eles concordaram em participar por causa de sua fé em Kelsier, porque eles lhe havia contado seu plano como se fosse um golpe de ladrões. Bem, agora o patrão estava morto. Um batedor enviado ao campo de batalha, para bem ou para mal, pôde confirmar a morte de Eden. Os soldados colocaram sua cabeça em uma lança ao lado da estrada, juntamente com vários oficiais de Ram. O trabalho estava acabado, haviam fracassado. O exército se fora. Não haveria rebelião nem tomada da cidade. Ouviu passos se aproximando. Kelsier levantou o olhar, perguntando-se se teria forças para ficar de pé. Vin estava deitada, encolhida ao lado do seu tronco, dormindo no chão duro, usando apenas a capa de bruma como colchão. O uso extensivo do peltre cobrara seu preço da garota, e ela colapsara no momento em que Kelsier deu a noite por encerrada. Gostaria de fazer o mesmo, mas era muito mais experiente com o uso de peltre do que ela. Seu corpo cederia em algum momento, mas ainda conseguia continuar um pouco mais. Uma figura apareceu entre as brumas, mancando na direção de Kelsier. O homem era velho, mais velho que qualquer um dos que Kelsier recrutara. Devia fazer parte da rebelião desde antes. Um dos Ska que vivia nas cavernas antes de Kelsier tomá-las. O homem escolheu uma pedra grande ao lado do toco de Kelsier, sentando-se e soltando um suspiro. Era incrível que alguém tão velho conseguisse se manter em pé. Kelsier havia feito o grupo se mover com passos rápidos, com a intenção de distanciá-lo o máximo possível do complexo de cavernas. Os homens vão dormir mal, o velho disse. Não estão acostumados a ficar nas brumas. Eles não têm escolha, Kelsier comentou. O velho balançou a cabeça. Suponho que não. Ficou sentado por um momento, com os olhos idosos ilegíveis. Não me reconhece, não é? Kelsier se deteve. Então meneou a cabeça negativamente. Sinto muito. Eu o recrutei? De certo modo. Eu era um dos Ska da plantação de Lord Trestin. Kelsier ficou levemente boquiaberto, finalmente vendo uma pequena familiaridade no homem careca e de postura cansada, e mesmo assim, de algum modo, forte. O velho com quem me sentei naquela noite. Seu nome era Menes. Depois que matou Trestin, nos retiramos para as cavernas, onde os rebeldes nos acolheram. Com o tempo, vários partiram para procurar outras plantações. Alguns de nós ficaram. Kelsier assentiu. Você está por trás disso, não está? Ele disse, gesticulando na direção do acampamento. Dos preparativos? Menes deu de ombros. Alguns de nós podem lutar. Outros podem fazer outras coisas. Kelsier se inclinou para a frente. O que aconteceu, Menes? Por que Eden fez isso? Menes apenas balançou a cabeça. Embora se espere que os jovens sejam tolos, descobri que um pouco de idade pode tornar um homem ainda mais tolo do que quando era criança. E Eden, bem, ele era o tipo que se impressionava com facilidade, tanto por você quanto pela reputação que deixou para ele. Alguns dos generais achavam que seria uma boa ideia dar aos homens alguma experiência prática em batalhas, e imaginaram que uma incursão noturna à guarnição Hallstatt seria um movimento inteligente. Pelo jeito, era mais difícil do que imaginavam. Kelsier negou com a cabeça. Mesmo que tivessem tido sucesso, expor o exército o teria inutilizado para nós. Eles acreditavam em você, Menes disse em voz baixa.
pensavam que não fracassariam. Kelser suspirou e recostou a cabeça, encarando as brumas inconstantes. Soltou lentamente a respiração, o ar se misturando com as correntes sobre sua cabeça. Então, o que vai ser de nós? Menes perguntou. Vamos dividi-los, Kelser disse. Levá-los de volta a Luthadel em pequenos grupos e misturá-lo entre a população Ska. Menes assentiu. Parecia cansado, exausto. Mesmo assim, não se rendia. Kelser podia entender esse sentimento. Lembra-se de nossa conversa na plantação de Trestin? Menes perguntou. Um pouco, Kelser disse. Tentou me dissuadir de causar problemas. Mas isso não o deteve. Causar problemas é a única coisa na qual sou bom, Menes. Você se ressente do que eu fiz lá, no que eu forcei a se tornar? Menes deteve-se, então assentiu. Mas, de certo modo, sou grato por esse ressentimento. Acreditava que minha vida tinha acabado. Eu acordava cada dia esperando não ter forças para me levantar. Mas, bem, encontrei propósito novamente, nas cavernas, por isso sou grato. Mesmo depois do que fiz com o exército, Menes bufou. Não se dê tanta importância, jovem. Aqueles soldados se mataram. Você pode ter sido a motivação deles, mas não decidiu por eles. Em todo caso, essa não é a primeira rebelião a ser massacrada, nem de longe. De certo modo, você conseguiu muita coisa. Reuniu um exército de tamanho considerável e o armou e treinou além do que qualquer um poderia esperar. As coisas aconteceram um pouco mais rapidamente do que imaginava, mas devia ter orgulho de si mesmo. Orgulho? Kelser perguntou, levantando-se para extravasar um pouco de sua agitação. Esse exército supostamente devia ajudar a derrubar o Império Final, não ser morto em uma batalha inútil em um vale a semanas de distância de Luthadel. Derrubar o... Menes olhou para cima, franzindo o senho. Realmente esperava fazer uma coisa dessas? É claro, Kelser confirmou. Por que mais reunir um exército como esse? Para resistir, Menes disse. Para lutar. Foi por isso que esses rapazes vieram para as cavernas. Não importava se ganhavam ou perdiam. A questão era fazer alguma coisa, qualquer coisa, para lutar contra o Senhor Soberano. Kelser se virou, franzindo o senho. Esperava que o exército perdesse desde o início? Que outro final teria? Menes perguntou. Ficou em pé, balançando a cabeça. Pode-se começar a sonhar o contrário, rapaz. Mas o Senhor Soberano não pode ser derrotado. Uma vez eu lhe dei um conselho. Disse para ser cuidadoso com as batalhas que escolhia lutar. Bem, percebi que essa batalha valia a pena lutar. Agora deixe-me te dar outro conselho. Kelser, sobrevivente de Hetzi, saiba quando desistir. Você fez bem, melhor do que qualquer um esperaria. Aqueles Ska mataram uma guarnição inteira de soldados antes de serem pegos e destruídos. Essa é a maior vitória vista pelos Ska em décadas, talvez séculos. Agora é o momento de se retirar. Com isso, o velho fez um aceno respeitoso com a cabeça e se dirigiu para o centro do acampamento. Kelser ficou parado, estupefato. A maior vitória vista pelos Ska em décadas. Era contra isso que tinha que lutar, não apenas contra o Senhor Soberano ou contra a nobreza. Lutava contra 1000 anos de condicionamento, 1000 anos de uma vida em uma sociedade
que rotularia a morte de 5.000 homens como uma grande vitória. A vida era tão desesperada para os Ska que eles tinham se reduzido a encontrar conforto em derrotas esperadas. Essa não foi uma vitória, Menes, Kelsier sussurrou. Eu lhe mostrarei uma vitória. Forçou-se a sorrir, não de alegria ou de satisfação. Sorria a despeito do luto que sentia pelas mortes de seus homens. Sorria porque era o que fazia. Era como provava ao Senhor soberano e a si mesmo que não estava derrotado. Não se retiraria. Ainda não tinha acabado. Longe disso.